Férias é tempo da gente ficar em casa, relaxado, curtindo aí o aconchego de casa e, se possível, fazer maratona de série. Quem gosta de série, aproveita esse momento das férias para colocar as suas favoritas em dia. E se você parar para prestar atenção, o consumo de séries revela bastante da preferência de nós, brasileiros, e de uma maneira geral, enfim, de quem gosta desse tipo de programação, revela bastante que tipo de narrativa e conteúdo a gente gosta de assistir. Olha só, de acordo com uma pesquisa realizada pelas plataformas de conteúdo, o pessoal gosta mesmo de narrativas intensas como comédias dramáticas, ação, aventura, terror, suspense e ficção científica. Só que entre tanto conteúdo aí ofertado pelas plataformas, uma discussão muito importante vem acontecendo, né, nesse meio do audiovisual e que chega até a sua casa por essas plataformas, aí seu celular, seu computador, sua Smart TV, e vem dando visibilidade e clareza, isso é o mais importante, ao transtorno do espectro autista. O que digam as séries The Good Doctor e Atypical, ambas já na 4ª temporada, ou seja, é um assunto que interessa a uma boa parte da população, a ponto de você já ter 4 temporadas de exibição. The Good Doctor, por exemplo, produzida pela TV americana, a ABC, conta a história de Shawn Murphy, um jovem cirurgião extremamente talentoso, que tem autismo e síndrome de Savant e que usa os seus dons para salvar as vidas e desafiar o preconceito. E aí eu pergunto para você, você conhece a síndrome do espectro autista? Como lidar? Como que esses jovens estão chegando nas universidades, sejam as universidades americanas, enfim, europeias e as universidades brasileiras? Hoje, o Hashtag Educa fala exatamente sobre esse assunto, sobre as conquistas e a entrada dos autistas nas universidades. Quem conversa conosco é a fonoaudióloga Kátia Crivilente de Figueiredo Walter, professora do Departamento de Educação Inclusiva e Continuada do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ. Kátia é ainda coordenadora geral do programa Rompendo Barreiras da UERJ e coordenadora do Laboratório de Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa, o LATECA, da UERJ. Seja muito bem-vinda, Kátia, ao Hashtag Educa. Muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. E olha só, os dados, se você acha assim, mas esse assunto não é tão debatido na sociedade, a gente não conhece muito, a gente agora no Hashtag Educa solta para você uma imagem que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, com certeza, você já deve ter visto no transporte público, seja no metrô ou nos ônibus. Olha só, vamos dar uma olhadinha? É essa imagem que está aí na sua tela, que dá como atendimento preferencial, né, a idosos, gestantes, mulheres com crianças de colo, quem tem deficiência, e o laço colorido significa transtorno do espectro autista. Ou seja, se de repente você está aí, né, no metrô, está vendo uma criança mais agitada, está achando, ela pode ser sem educação, alguma coisa assim, né, que criança levada, às vezes ela tem autismo. E a gente precisa, sim, dar preferência, porque tem toda uma maneira ali de lidar e fazer com que a diversidade seja respeitada em todos os espaços. O governo federal também está lançando agora, pela primeira vez, a carteira de identidade para os autistas, porque isso vai fazer com que o atendimento nas unidades de saúde, nas escolas, enfim, em todas as áreas sociais, esse atendimento e essa recepção de quem tem TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, seja ainda mais ágil, eficiente e, digamos, equitativa mesmo. Sim. Né? E a gente também, em 2020, vai ter o censo do IBGE, onde pela primeira vez vai ser feita a contagem de quantos autistas vivem no Brasil. Essa discussão vem avançando e ela precisa, sim, da sua participação, da participação das universidades e de todos nós para que a diversidade seja respeitada. Então, vamos começar? Seja bem-vinda ao Hashtag Educa. E eu quero falar com você o seguinte, por que essas séries, a gente tem aí Atypical, The Good Doctor, The A-Word, né, feita pela BBC de Londres,
são séries importantes para trazer essa discussão através do audiovisual, através do vídeo, de uma forma mais leve, às vezes com comédia, às vezes com suspense, né, com drama. Mas por que elas são importantes para essa discussão? Bom, Flávia, eu acho importante porque a população, de uma forma geral, vai conhecer, né, quem é essa pessoa que tem o TEA, né, o transtorno do espectro autista. E também consegue perceber as diferenças, porque nós estamos falando de um transtorno, de um espectro. E um espectro significa que eu tenho diferenças de comportamento que vão de mais grave até mais brando, até mais leve, né? Geralmente essas séries têm trazido assim condições de comunicação até pela fala, né? Muitos às vezes não têm, a gente tem cerca de 70% que não consegue desenvolver a fala funcional, mas esses que conseguem explicar um pouquinho o que se passa com eles. E a população começa a entender algumas crises, assim, algumas comportamentos agressivos ou de irritação por ruído ou por assim, alguma situação que ele não está habituado, né? Então, com a dificuldade. E aí isso a população começa a entender que eles têm essa diferença, mas nem por isso eles não conseguem aprender, eles não conseguem estar incluídos, não conseguem se relacionar, eles têm sentimentos. Então, é muito importante, porque a gente tem visto isso, né? A Atypical traz assim, um pouco mais cômico, né? A situação cômica. E a busca pela namorada. Pela namorada, pelas questões, né? Porque são jovens, são adolescentes, jovens e iniciando a vida adulta. Então, a gente percebe assim que eles, né, e muitas vezes não se acreditava nem isso, que eles não eram capazes de sentir, de amar, né? Se relacionar. Então, eles vão ter sempre TEA, mas isso não implica, não quer dizer que eles não vão amar, não vão estar na sociedade, não vão estar buscando emprego, vão estar buscando a educação, seu desejo de fazer uma faculdade, né? Então... Agora, The Good Doctor traz para mim uma coisa interessante, que durante o mestrado eu fui aprender como que funciona o cérebro e a aprendizagem, né? Que a gente pensa por imagem. E eu acho que isso no autismo é mais forte, eu queria que você falasse isso um pouquinho. E The Good Doctor traz, eu acho que, olha, isso para quem assiste a série, isso foi de uma delicadeza do diretor, da produção, enfim, de quem lidou com o conteúdo, porque o Shawn Murphy, na hora que ele começa a pensar, você tem as imagens sendo formadas, assim, é como se você estivesse vendo, literalmente vendo o raciocínio dele, como que ele lida com aquela informação ali naqueles gráficos, né, que passam no vídeo. Como é que é? Na minha prática, né, a gente lá do laboratório do LaTeCa, nós trabalhamos com comunicação alternativa. E comunicação alternativa implica em ter a imagem, né? A gente comunicar por meio de imagem, pictogramas, que isso para eles é mais fácil, porque eles estão vendo e a imagem permanece, a palavra desaparece, né? Então, quando ele faz a busca pelo conhecimento, que ele traz os livros, né? Você vê que ele traz as imagens. E aquilo faz o sentido maior, é como se aquilo realmente fixasse, né? E é onde ele busca a resolução dos problemas. Então, a gente tem visto hoje, nas escolas, né? Tem falado a importância de você ter recursos visuais na educação, né? E assim, eu acho que vai para toda a comunidade, né? Acho que a gente... Porque o recurso visual não ajuda só a pessoa que tem TEA, ajuda todos nós. Né? Então é interessante, porque o Murphy ele faz exatamente isso, ele vai buscando e ele resolve o problema pela imagem e, é claro, ele ali tem um autismo que a gente chama de autofuncionamento. Isso não quer dizer que todas as pessoas que têm autismo têm aquele funcionamento. Então, ele tem um autismo de autofuncionamento, ele consegue... unir, e a habilidade dele é o interesse, né, como eles têm o interesse restrito também, o interesse dele ali é pela medicina e pela cirurgia, porque ele quer ser cirurgião, né, tanto que ele luta por isso. É verdade. Então, você vê que ele vai buscando. E é assim, a imagem é importantíssima para ele e, né, as pessoas que trabalham com ele também compreender, né, essa dificuldade que ele tem, às vezes, de narrar o problema ou de dizer para o paciente que ele tem uma doença grave, né? E ele diz aquilo... Assim, de supetão, né? Na lata, né? E para ele, assim, não é que ele não entende, ele entende que aquilo pode levar à morte, que aquilo vai prejudicar, mas
é a forma como que ele se relaciona, né? Isso não quer dizer que ele não sinta, ele sente sim. Agora, na The A-Words, tem uma coisa muito interessante. A família leva um choque quando o menino Joey é diagnosticado, né? A primeira temporada da série, ele está com 5 anos. A família leva um choque quando ele é diagnosticado com autismo. Quando que é feito esse diagnóstico e quais são os sintomas que aparecem? Você falou em espectro, né? Então é mais difícil ainda de associar sintoma A, sintoma B, sintoma C, mas de maneira geral, como que isso ocorre, quando ocorre? O TEA, ele tem um diagnóstico clínico, né? Ele, segundo o manual diagnóstico, né, das doenças DSM-5, hoje na sua 5ª versão, ele traz essas características principais, né? A dificuldade de comunicação e a dificuldade de socializar, né? E assim, com um repertório de interesse restrito também. Atualmente, a gente já consegue, com algumas técnicas de vídeo, de filmar bebês, a gente consegue detectar assim, o olhar, o compartilhar o olhar quando ele olha para a mãe, se ele olha para a mãe, a gente já consegue sim, a gente tem alguns testes que a gente aplica em idades de 3 meses, 6 meses, 9 meses, tá? E você consegue entender assim, se ele está compartilhando aquele olhar, se ele está se relacionando. Então, a gente diz que ele tem sinais, tá? Quem faz o diagnóstico é um médico, é um neurologista, um psiquiatra ou um psicólogo, pelas condições de observação, tá? A gente diz assim que o diagnóstico se fecha só a partir dos 3 anos de idade, né? Antes você tem uma suspeita do caso. E a gente tem visto que aos 9 meses, 6 meses, você já detectando esses sinais e entrando com intervenção precoce, de brincar, de olhar, esses jogos de compartilhar, né, que a gente fala de compartilhar atenção, a gente já trabalha isso com a criança bem precoce. A gente tem visto que chega até os 3 anos, você não consegue nem fechar, às vezes, o diagnóstico. Não que, que ele deixou de ter, veja bem, que ele era, mas às vezes você consegue, vamos dizer, minimizar esses que sinais. Você vai oferecendo ferramentas para que essa criança se desenvolva. Precocemente. Então, a família é orientada a brincar com essa criança, a chamar essa atenção dessa criança, coloca, né, nos profissionais, psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, e aí a gente já tem esse trabalho conjunto, né, e a família orientada, a gente tem percebido que as crianças já estão começando, né, entrar na escola até de uma forma mais assim, vamos dizer, comunicando melhor, socializando melhor. Mas, sem dúvida, é um choque para os pais, né, porque você idealiza um filho e na hora que vem esse diagnóstico, com certeza, eu tenho certeza que desestrutura uma família, né? Mas eu acho que a gente tem que ver com esses bons olhos, né, que são crianças. E você vai ver, eu não falo assim o autista, eu falo a criança com autismo, o jovem com autismo, a pessoa com autismo, porque eu jogo sempre o indivíduo na frente, porque é ele que traz. Primeiro vem a criança, que tem autismo, mas ela é criança primeiro, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que mostrar para as famílias. Tem, sim, eles têm a sua forma diferente de desenvolver, mas são crianças e vão se tornar jovens e adultos, né? Então, Eu acho que essa sua fala é importante porque dentro do espectro, né, você tem o que você pode chamar de um autismo mais severo, o outro mais brando, e na realidade a gente está falando de pessoas, né, que até pouco tempo atrás achava-se que não eram capazes de elaborar um pensamento, muito menos de terem as emoções do jeito que... Para você que está acompanhando a gente, dentro da clínica fala-se neurotípicos quem não tem autismo, né? Então, assim, em relação às outras pessoas sem a síndrome, né, que têm os sentimentos, são capazes de desenvolver uma série de coisas. E a gente está mostrando esse programa hoje, que é para falar sobre a chegada das pessoas com autismo na universidade, é para mostrar exatamente a quantidade de desafios, dos obstáculos, mas também das vitórias que vêm acontecendo. Autismo a gente tem severo, mais brando, como é que é essa escala? Você tem aí, antigamente se falava, né, moderado, severo, grave, moderado, leve, né, enfim. Hoje você tem ainda essa classificação, mas a gente trabalha mais com a funcionalidade, né, pela própria condição
de você olhar o indivíduo funcionando e as habilidades, né? Então, hoje a gente tende a mostrar assim, ele é severo, mas ele tem habilidade, tá? Para colocar, para parear, para enfileirar coisas, você entende? Então, a gente tem que mudar o nosso olhar, né? Não é porque antigamente a gente via o indivíduo com deficiência grave, até nas APAES, né, eles eram divididos em classes. É verdade. Era a classe dos severos. Eu sou mais antiga, trabalhei em APAE também, lembro dessa divisão. E hoje não, a gente está vendo pelas habilidades. A própria definição da deficiência tem mudado pela capacidade, pelas habilidades. Então, e funcionalidade. Então, é isso. Às vezes, ele tem essa dificuldade, né, em se vestir, por exemplo, em se alimentar, mas se você trabalhar, você focar nessas habilidades, né, então ele vai exercer, ele vai aprender, leva um pouquinho, às vezes, mais de tempo, precisa dedicar mais. Mas então hoje a gente vê isso, né? Ele tem uma dificuldade aqui, mas ele tem habilidades ali, como todos nós. Né? Como todos nós. Tem uma coisa que eu queria chamar a atenção e que esse tempo na Multirio foi me ensinando, é que a socialização no ambiente escolar às vezes é um obstáculo, porque muita cor, né? Às vezes muita informação, barulho, isso incomoda um pouco. Atravessar isso tudo e chegar à universidade, eu acho que é um desafio enorme e eu queria trazer o resultado de uma pesquisa feita pela Universidade Estadual, se eu não me engano, de Santa Catarina, Universidade do Estado de Santa Catarina, que essa pesquisa mapeou o perfil socioacadêmico dos estudantes com TEA matriculados no ensino superior, né, em torno de 2016. Os resultados mostram que os estudantes com TEA ingressam por vestibular, ou seja, eles passam pela prova, entram nas universidades em torno dos 18 anos, o que é mais ou menos a média dos alunos sem TEA, né? Em cursos presenciais, não é à distância, e assim, majoritariamente nas áreas de ciências sociais, negócios e direito. E um dado significativo, a proporção de matrículas trancadas ou canceladas é relativamente menor em comparação aos estudantes neurotípicos, ou seja, os jovens com TEA nas universidades concluem o ensino superior, são persistentes. Isso, inclusive, é até uma característica, né, que eles têm essa persistência. E é interessante isso, porque de 2008 a 2018, nós tivemos um aumento de ingresso de pessoas com autismo estudante com autismo na universidade de 113%. Nossa, é enorme. É enorme. Então, hoje, agora, e esse dado mostra que eles estão permanecendo e estão concluindo, porque eu acho que esse é o grande desafio, né? Não é só entrar. E, para isso, nós temos que trabalhar com a educação básica, com o ensino fundamental, o médio e o superior. Exato. E a gente tem visto, assim, que a gente percebe pelas pesquisas, que o ingresso no ensino infantil tem acontecido, eles têm né, estão aí conseguido fazer a matrícula. As escolas têm buscado, né, compreender mais esse funcionamento. As questões de adaptação dos ambientes, a gente tem visto uma preocupação muito grande. Eu acredito que a escola pública ainda está na frente no ensino médio, no ensino fundamental, básico, né, fundamental. Ela tem mais suporte, ela tem pesquisas que ocorrem dentro desse ambiente, ela é mais aberta para isso. E não nega a matrícula. Não nega a matrícula. É importante porque, olha só, você está acompanhando a gente, é crime negar a matrícula, viu? Mas, infelizmente, a prática acontece. A busca pelo um acompanhante ou pelo, né, um estagiário, né, um mediador que a gente chama para estar podendo auxiliar nesse momento, né, de ensino dentro da sala regular, os atendimentos educacionais especializados no contraturno, que são leis da inclusão que a gente vem conseguindo já, né, há muito tempo. A gente tem percebido que eles têm permanecido melhor e o convívio com a criança, com o neurotipo, com a criança, né, com seus pares, também eu acho que está sendo um ganho muito grande para os dois lados, né? Essa outra criança que está conhecendo esse colega que é diferente, que tem lá suas manias, vamos dizer assim,
né? E ele está conseguindo ver o que é um ambiente. Agora, sem dúvida, a gente precisa entender um pouquinho o que é um ambiente ruidoso, o que é um grito, o que é, né, A gente tem que entender que isso, às vezes, pela dificuldade sensorial que eles têm, pelo distúrbio sensorial, isso leva uma outra proporção. Tá? Então, tem o Steve Shore, que é uma pessoa, um homem com autismo, ele falava que atrapalhava a luz, o ventilador passar e fazer esse recorte na lâmpada, que aquilo deixava ele muito nervoso, que fazia ele se balançar. Que aí ele descobriu que ele podia pôr um boné. Aí a professora chegou e falou, não, aqui não pode usar boné dentro de sala. Nossa, olha só que agente complicador. E a gente precisa perceber isso dentro das universidades, porque a universidade tem socialização. Para quem está na universidade, sempre tem as festas, tem as chopadas, barulho, né, aquela confusão toda, mas tem questões muito importantes. A gente vai trazer para vocês um VT da Virginia Commonwealth University nos Estados Unidos, que é um VT de mais ou menos aí uns 4 minutinhos, mas que são falas de universitários americanos com TEA. E eles vão contar a experiência deles para vocês, para a gente discutir aqui no estúdio. Vamos dar uma olhada? There was a guidance counselor that I would talk to occasionally, but she would give me vocational fields and enlisted military jobs, and just things that she thought that I would be able to do. And they would put us in boxes and think that we're all kind of the same. It can be very limiting to an individual. I had all of these skills, all of this value that I hadn't been able to appreciate because I had been so focused, so fixated on what everyone was telling me I was bad at. And being able to appreciate what I was good at made a huge difference in my life. To hear, you've told me what you want to do, and I believe that you will be successful at it. That's different. At college, people are a lot nicer and there's a lot more freedom, and people are like a lot more mature here than in high school. There's no safety net. You go to college, you move into your room, your parents leave. In the end, your decisions are your own. An important factor is sensory load. If, as an autistic person, you can go on a campus and you can find the noisiest spot and you will be able to be there for half an hour, you're good. You have to reach out to the disability services if you need help in that aspect with a private room or for distraction-free or more testing time, and realize what you need and not expect everyone to always know what you need. So a lot of that is self-advocacy. By telling your professors that you're on the spectrum, they're going to give you that help. But if you don't, I mean, they won't know how to. It made it easier for people to understand me, and so I needed that in my life, and I knew that. Find something that you're really good at and that you really love, and just find that passion and just pursue it in college. Since coming here, I work with really great professors who helped me evolve and be better as a musician. They wanted me to like stay on top of my practicing, but also at the same time stay on top of my academics and all that stuff. Kind of like finding a balance. Do you have the skills necessary or the ability and resources to acquire those skills? Both independent living and the academic piece, and managing to stay on top of what you need to do and live a fulfilling life. I'm becoming more and more of an adult and thinking on my own 2 feet in a way, because I used to be really shy back in high school. Still am, and I guess doing all these music-related things and being involved in music has unlocked parts of my brain and just has opened me up. With someone on the spectrum, they might not know that not everyone wants to talk about trains or nature. You have to be able to understand other people's opinions and how they feel about things. I've learned how to become a pretty good listener, and you take a genuine interest in someone and they really notice that. College helps you grow into a more broad and more cultured, I guess, individual. And that's what it's helped me to become. I got to college and I started talking about autism. I started talking about my life. I started sharing
you know, personal details and feelings and what it was like to be me. And all of a sudden it was like, oh, everyone wants to hear this. I could get up in front of an audience and I could speak, and they would understand and appreciate and laugh and maybe cry a little bit on certain speeches. And it worked in a sharing way. And that was life-changing. I will get knocked down. It will hurt like crazy, but I will keep moving forward. And when I get up, I'll understand why that happened. And as an advocate, I'll be able to take that pain and that understanding and hopefully use it to help other people. Eu acho que a gente tem aí um exemplo, está emocionada, né? A gente tem um exemplo aí do que talvez aconteça em universidades em vários países com falas tão semelhantes, né? Muito bonito você perceber assim, que você chega na universidade, ele pode se transformar, na verdade, exercer a cidadania, né? Ele pode escolher, ele vai estar num ambiente diferente, mas o quanto que ele é visto como alguém capaz, que pode estar lá, que vai aprender. E é importante ele encontrar bons professores, né? Isso eu acho, fica sempre em relatos de jovens, você percebe assim, que sempre teve um professor que chamou mais atenção, que viu a habilidade dele naquela questão. E a importância, né, como eles conseguiram deixar de lado aquela coisa que ele tinha, né, todo o estereótipo e a baixa autoestima mesmo. Isso, como aquela pessoa ruim que não faz, e na universidade ele pôde exercitar, né, o lado bom, as habilidades, discutir outras culturas, outros assuntos, conviver com outras pessoas que também têm suas diferenças, né? Tem. Então eles conseguem até se sentir, eles se sentem mais, né, iguais até, né, na questão. Eu achei interessante que um deles ali fala, né, o professor tem que entender que a gente tem um tempo diferenciado para fazer a lição, tem um tempo para fazer a prova, e isso não significa que a gente não esteja sabendo, mas ele precisa estar pronto, saber que tem o TEA, entender e municiar para que aquilo aconteça, né? É exatamente isso. Lá na UERJ a gente tem nós já temos a questão de, principalmente, mas assim, a gente tinha outras, a paralisia cerebral, deficiência, cegueira, surdo, a gente já tem mais. Com TEA nós estamos tendo experiências mais recentes. E interessante que o quanto que os meus colegas tiveram dificuldade e vieram perguntar: Kátia, mas é assim, eles têm essa dificuldade mesmo? Como é que a gente age quando ele muda o assunto? Porque você começa a falar um assunto e às vezes ele se empolga naquele assunto, aí ele vai falar um outro assunto que ele também quer dizer. Aí você diz, não, daqui a pouquinho você completa esse, mas vamos ouvir o seu colega, ensinando ele a dividir, a compartilhar, a escutar, ter o tempo dele também, né? Então... e às vezes o barulho, você explicar isso para a turma toda, né? Gente, vamos fazer hoje uma festa um pouquinho mais organizada para não... E a turma receptiva? Como os pares recebem? Os pares eu acho que são os melhores, assim, porque por mim, eu acho que desde criança você observa isso. Eles observam como um colega de turma, né? Então, às vezes percebe a dificuldade, né? E eu sinto que os colegas ajudam. A maioria, eles estão do lado, eles mostram, eles, se colocam. E é interessante que você percebe uns eles se selecionam por si só. Você percebe o grupo que fala, eu vou ajudar. E eles fazem um grupo de ajuda. Não precisei pedir, não. Eles se agruparam e falaram, nós vamos ajudar essa nossa colega nisso. Primeiro, a localizar a sala. A localização de salas. Na universidade, você troca de sala. Eu fico tontaça quando eu vou, nunca sei achar essa sala. Eu falei, a gente sai do elevador, não sabe para onde vai, você imagina rampa para cá, rampa para lá e tal, as portas todas iguais, você fala, nossa, onde é que eu estou? Então, mas eu acho fundamental que as universidades começam a ter um centro, algumas já têm, tá, de referência. Lá nós temos o Rompendo Barreiras, muitas universidades têm um centro de referência, onde eles podem buscar ajuda, suporte, e ter um grupo que vai proporcionar esse suporte.
E eu acho que e colegas também, os professores que muitas vezes, né, você traz essa pessoa para perto, assim, ele está acostumado com aquele aluno de uma certa forma, ele tem dificuldade de lidar com um aluno diferente também. Ou seja, né? tem que desconstruir até na formação do professor. Com certeza. Kátia, muito obrigada por você ter vindo. O pessoal já me avisou aqui que a gente estourou já há um tempo. Obrigada. Olha, você que está acompanhando a gente aqui no #Educa, você já sabe, a gente coloca aí mais informações e conteúdos nas nossas postagens e no nosso portal da Multirio. Eu vou pedir para que a Kátia coloque todas as informações do Lateca, sabe? Se você é de outro estado, quer procurar se tem uma universidade parceira, enfim, que possa te ajudar, a gente vai colocar tudo isso lá para você, viu? Porque essa discussão ela precisa continuar para além aqui do #Educa. Muito obrigada mais uma vez e sucesso pelo trabalho lá, viu? Obrigada. E a você que acompanhou a gente, até o próximo #Educa. Tchau!